Olá! Hoje, no seu programa Consciência Espírita, nós vamos voltar à sala de aula. Mas nós não vamos à faculdade, a um MBA, a um pós-graduação. Nós vamos à sala de aula do ensino fundamental. O que está acontecendo na sala de aula do ensino fundamental, do ensino público? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão tão importante, pois os jovens de hoje, as crianças de hoje, são os futuros cidadãos do Brasil de amanhã. Mas olha, o Brasil precisa conhecer este livro que você está vendo aí na tela. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Lançado em Paris, na França, no ano de 1857, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, obra básica da codificação kardeciana, coloca por terra, derruba o mito do sobrenatural, do maravilhoso, do supersticioso. Tudo é explicado por intermédio das leis divinas que constam nesse livro. Um livro fácil de ler, perguntas e respostas, separadas por áreas de interesse. Procure conhecer o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, obra, por que não dizer, obra obrigatória para quem quer conhecer os fundamentos da doutrina espírita. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre o ensino fundamental. E o que deu ensejo a este convite, a convidada especial que está conosco no programa de hoje, foi este livro que você está vendo aí. O Brasil Fugiu da Escola. Recentemente esteve no nosso programa o professor Dr. Sérgio Kodato, catedrático da USP, que denuncia nesse livro o fracasso da educação. O professor preocupa-se, como todo bom brasileiro, em fazer a sua parte para ajudar a construir um ensino melhor. E o professor esteve aqui no programa, naturalmente criticando, mas uma crítica construtiva, porque ele aponta soluções. E o professor me sugeriu a produção do programa, que trouxesse aqui professoras, professores, pedagogos envolvidos no processo do ensino em geral e em especial o ensino fundamental, para perguntar o que está acontecendo na sala de aula. Eu faço essa pergunta agora, nesse instante, para a nossa querida Egli Henrique de Oliveira, que é pedagoga, professora, oradora espírita e que está aqui conosco para debater um pouquinho soluções para melhorar a nossa sala de aula. O que está acontecendo na sala de aula, Egli? Olá, Afonso. Que bom estar aqui com você, com todas as pessoas que estão nos vendo, né? É uma oportunidade muito rica poder responder essa pergunta. Muitas coisas estão acontecendo na sala de aula, mas a principal delas é a falta de compromisso. E isso é chocante. Os meus colegas professores vão ficar horrorizados de me ouvir falando isso, mas falta compromisso. Falta compromisso em várias instâncias. Nós estamos passando por um momento muito decisivo na nossa sociedade. Nós temos uma educação comprometida, nós temos educadores muito bons, mas nós temos um problema social imenso que nós precisamos resolver. Isso é um processo histórico. Demanda muito tempo e estudo para nós entendermos todos os detalhes desse processo. Mas na sala de aula, a relação professor-aluno precisa de compromisso. Eu preciso de compromisso principalmente do educador. Enquanto professor, eu preciso saber por que é que eu estou ali. Para que eu estou ali? Se eu realmente acredito no que eu estou fazendo. Egli, nós temos muitos professores que têm escrito para o nosso programa, particularmente se dirigido a mim, e eles dizem assim, não há motivação, o professor ganha mal, a sala de aula parou no século XIX. Como é que o professor pode ter motivação para trabalhar? Eu passo essa pergunta para esse desabafo para você. É o desabafo que todos nós fazemos. É verdade. Tudo o que eles estão dizendo é verdade. Nós estamos nesse processo histórico que eu estava te falando, que leva para isso. Porém, nós precisamos entender que nós fizemos escolhas. Eu fiz uma escolha.
apesar das dificuldades cotidianas, do enfrentamento cotidiano com os próprios alunos, por isso eu falava do compromisso, porque o aluno também precisa desse compromisso, nós precisamos ajudá-lo a resgatar esse compromisso consigo mesmo, e isso vai se dar nessa parceria com o professor. Não se faz sozinho. Independente do que me falta, eu preciso entender que eu estou ali, primeiro porque eu escolhi. E apesar das dificuldades, eu tenho uma realidade para trabalhar. Eu tenho crianças, jovens, que dependem de mim. Então, o que eu faço hoje na sala de aula com esse jovem? Egli, eu faço uma colocação, se você me permite, pessoal. O advogado se forma na faculdade e para poder exercer a profissão ele precisa passar no exame da OAB, não é? E se ele não passa, ele não pode advogar. Ele tem o diploma, mas ele não pode advogar. Existem tantas facilidades para os professores que hoje em dia, eu não queria dizer isso, mas que hoje em dia a qualificação do professor ela está em baixa. Está. Lamentavelmente, ela está em baixa. Justamente uma dos estratos sociais mais importantes, né, a pessoa que se prontifica a ser professor, né, ele diz, eu quero ser um educador, ele precisa realmente de investimento na sua formação. Porque ele vai formar ao longo dos anos, não ao longo de um dia ou dois, mas ao longo dos anos, inúmeros alunos. E ele precisa ter realmente formação, ele precisa realmente estar estudando, ele precisa investir nele enquanto pessoa e seja na escola particular ou na escola pública, é necessário se investir desse educador. Agora, nós não podemos, né, cair na simplicidade de acreditar que a responsabilidade pelo fracasso ou pelo sucesso é apenas de um dos segmentos envolvidos. Então, se aquele grupo de alunos atingiu os resultados esperados, parabéns para o grupo de alunos, que é um grupo excelente. Não, o professor foi mediador desse processo, né? A escola foi mediadora desse processo. Então, se houve o fracasso, é culpa do professor, é culpa do aluno que não quer estudar, é culpa da família que não o ajuda. Nós temos todos os tipos de problemas. Nós temos realmente famílias que não são compromissadas, mas temos famílias compromissadas. Nós temos alunos que não estão interessados realmente, não estão, né? Eles estão envolvidos com tantas outras dificuldades. Desestabilizam a sala Desestabiliza, de aula. todo mundo desestabiliza a relação do professor. Impunes. Ficam impunes. Olha, eu recebi uma denúncia aqui de um aluno, eu passo aqui para os amigos que estão assistindo o nosso programa, que queima a borracha na sala de aula. Ele já fez isso claro que eu não vou falar o nome do aluno, eu tenho até o vídeo, foi até gravado isso. Eu tenho até o nome do aluno, o nome da escola, que a gente naturalmente não vai colocar. Mas ele já fez isso 1, 2 e 3 vezes. E ele recebeu apenas e tão somente advertência verbal da professora substituta. O que você faria com esse aluno, Egli? 1 minuto para responder. Olha, com todas as pessoas nós precisamos estabelecer diálogo, né? Nós precisamos encontrar um mecanismo para acessar este aluno, a consciência que ele traz e despertá-lo para um novo fazer. Isso não é fácil, porque eu preciso motivar no outro o desejo de mudar. E é o educador que vai fazer isso. Ele precisa entender que ele não pode continuar dessa forma, que vai existir sim uma punição, né? Isso é importante. Vai existir uma punição, eu não posso passar a mão porque nós somos punidos, né? Socialmente nós somos punidos. Pensando enquanto espíritas, temos as leis de causa e efeito, de consequência dos atos que fazemos. Então nós precisamos encontrar mecanismos de diálogo, acima de tudo, com os alunos, com os jovens, para tirá-los do pensamento que eles têm sobre as ações que fazem e fazê-los mudar efetivamente. Ele foi chamado a atenção e ele disse assim, não, eu nem devia, eu estou queimando borracha, não estou queimando outra coisa. Mas isso fica para os comentários do segundo bloco. Eu quero, nesse instante, agradecer a produção do nosso programa, que se empenha em trazer os convidados, os temas aqui tão importantes para o estudo da nossa sociedade, do momento tormentoso, de transição que nós estamos vivendo, à luz do Espiritismo. E quero convidar você a conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Em São Paulo, conheça a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Olha, se você não pode ir na Rua Maria Paula 140,
centro da cidade, pertinho da estação do metrô Praça da Sé e Anhangabaú. Entre no site, conheça um pouquinho mais sobre o Espiritismo, www.fiesp.org.br. Eu volto daqui a pouquinho com O Brasil Fugiu da Escola?